A verdade é que o Tite parece ter encontrado a escalação para praticar o futebol que ele pretende no Flamengo. Ele tem uma questão, vamos assim dizer, política para resolver. O Bruno Henrique, ainda que não estivesse bem, era o titular e saiu por causa da expulsão e do cartão amarelo. Ele cumpriu 2 jogos de suspensão. Então, teoricamente, naquela velha máxima do futebol, que vem lá desde os anos 60, né? Quem sai por contusão volta ao time. Não sei se volta, e não sei nem se vale a pena voltar, porque o papel do Cebolinha e do Luiz Araújo, principalmente do Luiz Araújo, que está se revelando um ladrão de bola excepcional. É impressionante como é que esse rapaz tem fôlego e sabe roubar a bola dos rivais. Então, para esse esquema, como a gente viu ontem, os 2 pontas que jogaram me parecem ser os melhores. Agora, eu concordo com o Mauro, é uma das melhores partidas, para mim até a melhor, pela, vamos assim dizer, solidez do time. Né? O time foi constante o tempo todo. O time foi bem armado o tempo todo, não se desarrumou. O time sabia o que fazer. Agora, eu quero ver mais jogos, né? Porque, por exemplo, quando a gente diz que o Flamengo está no páreo, o Flamengo, para realmente ficar no páreo, ele vai precisar manter esse nível de atuação. Não adianta fazer uma atuação espetacular como essa contra o Palmeiras e jogar mal contra o Fluminense, por exemplo, no próximo jogo. Que é um jogo que, teoricamente, não vale nada, mas é Fla-Flu. Fla-Flu ninguém gosta de perder. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Então, eu estou muito curioso para ver se o Tite vai conseguir estabilizar o jogo do Flamengo nesse nível de ontem. Se ele conseguir isso, o Flamengo é sim candidato ao título, ainda que, repito, dependa de outros resultados. Se Flamengo e Palmeiras ganharem todos os jogos, o Palmeiras acaba na frente do Flamengo, a menos que o Flamengo dispare goleadas aí sem cessar para descontar o saldo de gols. Se o Botafogo ganhar todos os seus jogos, ele vai ser campeão, mesmo que o Flamengo também vença, inclusive porque eles não têm mais confronto direto. Então, eu acho que vai depender muito desse sistema. Agora, ontem, pela primeira vez, na minha opinião, viu-se claramente o que o Tite pretende fazer no Flamengo. E viu-se com bom resultado. Então, eu estou muito curioso para ver esse Fla-Flu e o Red Bull Bragantino. São os 2 jogos que praticamente podem definir a vida do Flamengo. Se o Flamengo ganhar esses 2 jogos, ele fica numa situação excepcional. Inclusive porque ele vai passar o Bragantino. Agora, eu quero ver mais, porque a gente já viu durante essa temporada algumas boas exibições seguidas de uma série de atuações medonhas. Né? O Flamengo ontem jogou muito bem. Ninguém jogou mal no Flamengo ontem. Ninguém jogou mal. Teve alguns jogadores que conseguiram se sobrepor ainda. Pulgar, os pontas, o Pedro, que fez 2 gols, o Arrascaeta. Mas, de uma maneira geral, o Flamengo jogou muito bem ontem. Então, eu estou muito curioso para ver o que vem aí pela frente. E essa resposta, se ele vai brigar pelo título ou não, eu acho que vai depender diretamente dos 2 próximos jogos. Com um detalhe, hein? O Flamengo fez essa partidaça contra o Palmeiras, ganhou, voltou à briga e ainda não está no G4. Olha só como é que a coisa está tão agarrada que o cara que está brigando pelo título pode acabar fora do G4 na reta final ali. Você vê como é que a coisa é impressionante. Eu acho que o G6 já está definido. Eu acho que o Paranaense abriu o bico. Então, o G6, para mim, vai ser esse aí. O Atlético Mineiro hoje, por exemplo, vai dizer se ele vai brigar pelo título ou não. Se o Atlético Mineiro derrotar o Corinthians, ele está na briga pelo título também, não tenha E dúvida. tem jogo com o Flamengo, né? E o Tem Galo jogo com o Flamengo. tem jogo contra o Flamengo. Exatamente. O Bruno Henrique tem que voltar para o time titular, Mauro? Mauro, Eu Renato acho ou que para Júlio? sábado não. Não, o Renato já Para sábado respondeu. não. Ah, tá, Para sábado perdão. não. Vai, Mauro. Vai, Mauro. Para sábado não. Para sábado E acho aí, que não. Júlio? Eu acho que não vale a pena mexer. O Bruno Henrique, tem 2 coisas que eu acho aí. Uma, o Bruno Henrique não entrega defensivamente tanto quanto os pontos que estão jogando. E Perfeito. outra, jogar ali preso ali na lateral, como o Tite vinha escalando, sacrifica demais esse rapaz. Ele tem que ter liberdade para circular um pouco no ataque. O Bruno Henrique só de ponta não é o ideal para ele. Ele tem que ter mais liberdade. Eu acho que nesse sistema ele não é o ideal. É um jogador, assim, tem muita gente já descendo o pau no cara porque ele jogou mal contra o Grêmio e contra o Santos. Eu acho errado. Eu acho que foi um dos poucos dessa temporada que se salvou, né? Mas eu acho que nesse momento é melhor não. Melhor não mexer, não. Tentar manter essa estrutura e fazer com que os caras joguem ligados de novo. Porque se o Fluminense vai jogar sério um jogo, gente, vai ser o de sábado. Os outros ele pode levar como ontem. Foi lá, empatou, tudo bem, time reserva. Não tá nem aí. Mas contra o Flamengo vai ser uma outra conversa. Talvez seja o último jogo do Fluminense na temporada que valha realmente a pena para o tricolor. Ferrar o Flamengo.
É como se fosse a É despedida isso que eu ia perguntar para o do Renato, mas Flu. queria te ouvir, Júlio. Fica o Bruno Henrique, fica o Luiz Araújo ou fica o Bruno Henrique? Ou volta o Bruno Henrique? Ou Cebolinha, Não, desculpa. rapidamente vou concordar com o Mauro e com o Renato. Se o Tite encontra. Não é quarta rodada do campeonato em que você pode ir tentando encontrar as coisas, né? O Flamengo encontrou ali, encontrou o time, ganhou do Palmeiras e tal. É com esse que tem que ir. Eu acho que não tem que mudar nada. Faltam 6 jogos para acabar o campeonato. Tenta ganhar desse jeito, por mais que o Bruno Henrique tenha sido o melhor jogador do Flamengo no campeonato. Não tenho muita dúvida disso, mas o resgate do Bruno Henrique foi importante. Talvez o Flamengo caia numa pegadinha de renovar por muito tempo. Não renovou ainda, né? Não é oficial, né? Não. Mas talvez caia nessa pegadinha de renovar o Bruno Henrique, que é um jogador de idade e de lesões por muito tempo, exatamente por causa desse grande campeonato que ele fez. Mas nesse momento acho melhor manter. E aí eu tô totalmente com. Para mim, esse é o ponto. Já estava circulado esse jogo na tabela. É a despedida do Fluminense no ano. É o mesmo efeito do São Paulo e Corinthians logo depois do título da Copa do Brasil. São Paulo jogou um monte de jogo do jeito que a gente imaginou que fosse jogar, né? Jogador de futebol é um bicho difícil também para lidar, né? Mas naquele jogo contra o Corinthians era óbvio que o São Paulo ia fazer um jogo para dar mais um prêmio para o seu torcedor, né? É a cereja do bolo. E é a mesma coisa esse Fla-Flu. E o Fluminense já poupou o time inteiro ontem. Jogaram 4 titulares ontem contra o Internacional. Tá muito claro que o Fluminense vai para se despedir do ano em grande estilo contra o Flamengo. Se vai conseguir ou não sei. Mas essa é a ideia. E os outros jogos do Fluminense daqui para frente vai ser difícil, né? Vai ser difícil motivar ali a turminha. É isso que eu ia perguntar para você, Renato. O Fluminense joga com o Flamengo no fim de semana. O Fluminense foi campeão estadual em cima do Flamengo, metendo um 4-1. Foi campeão da Libertadores. É a cereja do bolo. Eu vou aqui, como grande finale de 2023, atrapalhar o Flamengo e depois eu tiro férias. Esses caras são na história para sempre. Concordo, mas não nos esqueçamos que o Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Isso é verdade. Parece que sempre que cruzaram, o Fluminense esbofeteou o Flamengo. Teve um momento em que o Flamengo, num mata-mata importante, conseguiu eliminar o Fluminense. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu concordo, eu acho que o Fluminense vai querer fazer isso sim. Mas tem um lado subconsciente aí que eu não sei se vai dar ao Fluminense esse tesão todo que a gente está falando. Porque tem um Mundial pela frente, o Mundial é esse ano, gente. Faltam, se não me engano, 40 dias. Será que os jogadores do Fluminense vão botar o pé em dividida de verdade, como se estivessem disputando um título, ou vão pensar assim, opa, não posso ter uma lesão séria agora. Se eu tiver uma lesão séria agora, eu estou fora do Mundial. Claro que o Fluminense vai querer atrapalhar o Flamengo. Mas o Flamengo tem tudo para querer muito mais esse jogo do que o Fluminense. Se o Fluminense perdesse o Fla-Flu, ok, não atrapalhei o Flamengo, mas eu sou campeão da América, eu quero jogar o Mundial. Não estou dizendo com isso que eu acho que o Flamengo vai vencer facilmente, não. Mas eu não tenho tanto medo desse Fla-Flu como muitos rubro-negros têm. Eu tenho medo do jogo contra o Red Bull Bragantino. Esse é que é o jogo mais complicado. Os 2 jogos são os 2 jogos chaves, né? Ainda que tenha o Atlético Mineiro depois lá na frente. Mas eu não sei, não. Eu não sei, por exemplo, se o Diniz vai escalar qualquer jogador que não tiver 100%. Será que ele vai escalar? Sabendo que o cara pode, de repente, agravar a lesão e desfalcar no Mundial? Não sei. Vontade de querer ferrar o Flamengo, é claro que eles vão ter. Mas eu não acredito que eles joguem como se fossem jogar um jogo normal, não. Sinceramente, não acredito. Me lembro sempre daquele Santos e Flamengo do Jorge Jesus, 4-0 na Vila, lembra? Um baile do São Paulo. Por que teve aquele baile? Porque os jogadores do Flamengo estavam pensando em jogar o Mundial. Não dividiram nada, não fizeram nada. Não sei. Eu não vejo o Fluminense com tantas ganas de ganhar esse jogo. Quero ganhar, legal. Mas se precisar botar o pé numa dividida para empurrar a bola para dentro, não sei se os tricolores vão botar esse pé assim.